Aleluia, bom dia, irmãos, graça e paz. Primeiro domingo do mês de outubro, um mês festivo, um mês de muitas datas importantes. Nós estamos aqui para a realização da escola bíblica dominical e também a ceia do Senhor, visto ser esse o primeiro domingo do mês. Todo primeiro domingo do mês, nossa igreja, mesmo nessa dificuldade que ainda estamos atravessando, não deixamos de realizar a ceia do Senhor. Então é um privilégio receber todos os irmãos. Quero dar boas-vindas especialmente ao irmão Nelson, diácono, vice-presidente do corpo diaconal, que estava ausente, mas em espírito ele estava conosco, sempre presente, orando, e a gente orando por ele, né? Disse a ele que ele fez muita falta. O diácono Antônio Amaral também, que está de volta. A Felipe, que levou uns dias ausente por conta de um acidente que sofreu, mas se recuperou. Oramos por todos vocês, que Deus abençoe e sejam bem-vindos sempre, em nome de Jesus. Mês de outubro, como eu disse, é um mês festivo. Próxima semana teremos aqui uma atividade para comemorar o mês das crianças, né? A data do Dia das Crianças é 12 de outubro. Haverá uma programação especial, não pode ser a presencial ainda com as crianças, mas a irmã Lídia e o departamento infantil estão fazendo isso. Dia 15 de outubro, os batistas brasileiros e baianos estarão comemorando 138 anos. Eu acho que é esse a data oficial, 15 de outubro, que é também a data em que fui consagrado ao ministério da palavra no templo da primeira igreja batista do Brasil em 1992. Portanto, eu estarei completando 28 anos de ministério. Então são datas assim memorativas e comemorativas. Algumas vamos celebrar, como também é o mês da Reforma Protestante. Em 31 de outubro se comemora o Dia Mundial da Reforma. Então, há uns anos atrás, completamos 500 anos de reforma protestante. Foi 1517, quando Martinho Lutero proclamou lá na Alemanha as teses que combatiam as grotescas orientações da igreja maior naquela época. Então, Martinho Lutero foi o autor da Reforma Protestante. Então esse é um mês também que se comemora a Reforma Protestante, tá? Nós vamos convidar a irmã Gláucia, porque ela vai dirigir o estudo desta manhã. Já são 9h12. Ela deverá ficar até 9h30, porque o combinado são 20 minutos. Mas, irmãos, já a gente retoma, melhor dizendo, as atividades com a escola bíblica dominical no modelo que nós temos aqui, né, com divisão de classes. Só estamos aguardando a questão da vacina poder ser usada pela população, para então tudo indica que não vai ser ainda este ano, mas a gente vai orando e Deus vai agilizando todo esse processo para abençoar a todo mundo, não só nós, igreja do Senhor. Vamos orar. Eu convido vocês a ficarem em pé. Está a relação dos aniversariantes. Após a palavra da irmã Gláucia, nós divulgaremos os aniversariantes do mês de outubro. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor amanhã deste dia. Agradecemos por ser este o primeiro dia da semana, o dia em que a igreja do Senhor se reúne para celebrar a ressurreição de Cristo. Muito obrigado por esse privilégio, muito obrigado por podermos abrir Tua Palavra, a Bíblia, e estudarmos, Senhor. Muito obrigado pelos professores que são tão voluntários e abençoam tanto a Tua igreja. Nós pedimos que nesta hora o poder do Espírito Santo, que já está sobre a irmã Gláucia, a revista de uma forma que todos nós sejamos abençoados com essa ministração. Unge sua boca, unge todo o seu ser, unge principalmente suas emoções,
e o seu coração. Que a palavra que há de ser ministrada seja uma bênção na vida dela e também na nossa. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz. Graça e paz, igreja. Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à lição 5, que foi ministrada a introdução na semana passada, e vamos recapitular os pontos principais. Eu quero ler Hebreus 12, 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá Deus. Antes de tudo, essa lição número 5, ela fala da santidade ao Senhor. Então, nós podemos definir esse significado de santificação, que ele vem do verbo latim, que quer dizer fazer santo, separar algo ou alguém para o uso sagrado. E no grego, Novo Testamento, ele diz reconhecer como venerável. E aí eu fui buscar no dicionário o que seria a palavra venerável. E diz que o que se deve reverenciar ou respeitar, honrar, separar algo das coisas profanas para dedicá-lo a Deus, consagrar, purificar, tanto externa quanto cerimonialmente. A gente vem estudando todo esse livro de Levítico, e esse livro de Levítico fala de todas as ordenanças que o Senhor dá ao seu povo, como devia prestar a ele o sacrifício, através dos holocaustos, através das ofertas. Então, aqui já nós começamos a ver, né, a forma como Deus coloca, como seria a santidade, o que é santo, certo? Então, vimos que o significado e a demanda da santificação não mudam. Uma, somos chamados a separar-nos do mundo, e na outra, somos intimidados a consagrar-nos inteiramente a Deus e ao seu serviço. No hebraico, kadosh nos remete ao mesmo sentido: santidade, separação e pureza. Então nós vimos aqui que hoje, nos nossos dias atuais, hoje não precisamos mais santificar animais, oferecer ao Senhor o holocausto. Nós somos o verdadeiro holocausto ao Senhor. Então, por isso, é necessário que nós venhamos nos apresentar ao Senhor de uma forma santa, para que aquilo que nós, a nossa vida, sendo oferecida ao Senhor, o Senhor receba de forma agradável, de forma que Ele veja a pureza, tanto interna como externa. Então, estudando essa lição, o Senhor me remeteu a Isaías 6, a partir do versículo 1, aquele chamado de Isaías ao ministério. Então ele fala assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu o vi, Senhor, assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça.
Então eu gritei, Isaías gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. É interessante, quando Isaías se apresenta ao Senhor, o Senhor abre a visão espiritual de Isaías e lhe mostra a sua santidade. E Isaías reconhece como ele é um homem de lábios impuros e que vive no meio de homens impuros. E Isaías se arrepende. E aí o que acontece? Versículo 6: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado perdoado. Aleluia. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Irmãos, é interessante isso, que Isaías se apresentou diante do Senhor. O Senhor deu a oportunidade de Isaías reconhecer o seu pecado diante da santidade do Senhor. E com o arrependimento do pecado de Isaías, o Senhor purificou naquele momento a Isaías, ao ponto de o Senhor perguntar: a quem enviarei? E aí, literalmente, Isaías se ofertou a servir ao Senhor. Por isso, lá em João 4, o Senhor diz: é necessário aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Irmãos, é de forma liberal, não é imposta, não é porque a doutrina exige isso. A doutrina nos ensina e nós seguimos ela, mas é necessário que o nosso coração esteja livre, liberado para servir ao Senhor. O ministério, é interessante que nesse texto aqui, o ministério dos serafins está intimamente ligado ao trono e ao louvor de Deus. Eles são constantemente vistos glorificando a Deus, exaltando a sua natureza e os seus atributos e aparentemente supervisionando a adoração no céu. Vocês acreditam que neste momento anjos do Senhor estão aqui ministrando aos nossos corações, trazendo para nós o quanto é necessário, porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe o mais íntimo do nosso ser, o Senhor conhece as nossas mentes. Eu creio que cada um veio nesta manhã adorar o Senhor. É o dia que fez o Senhor e nele glorificamos esse dia para a glória dele. E creio que apesar de nos encontrarmos aqui de uma forma social, mas o intuito maior é adorar ao único que é digno. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja eternamente a adoração. E que possamos neste dia dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e declarar: a terra está cheia da tua glória. Irmãos, quando a gente entra nesta atmosfera, a glória de Deus desce. A Shekinah do Senhor vem no meio de nós. É por isso que o Senhor nos ensina. Então, de acordo com a descrição da visão, o início do ministério aconteceu no templo e ele deveria estar
provavelmente Isaías era um sacerdote ou um profeta do templo, uma vez que ninguém mais tinha permissão para chegar tão perto do santo lugar. Irmãos, nós hoje estamos na dispensação da graça. Nós não precisamos de nenhum intermediário. O véu foi rasgado. Temos um livre acesso à presença do Senhor. E aqui, Isaías, ele foi comissionado a serviço do Senhor. E ele foi instituído profeta para falar. Daí então, o Senhor começa a dizer como seria o ministério dele. E a nós? A nós. Estamos falando da verdadeira adoração como sacerdotes do Senhor. Mas qual o serviço que temos prestado ao Senhor além da adoração? Porque o Senhor diz que é para que sejais santos, porque eu sou santo. Então, é de inteira vontade do Senhor, em primeiro lugar, que nós sejamos santos, que a nossa santificação seja notável. Lá em 1 Tessalonicenses diz assim, 1 Tessalonicenses 4:3, pois esta é a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? Aqui, ó, uma das vontades do Senhor, a vossa santificação, que vos abstais da prostituição, de tudo aquilo que é impuro, irmãos. Não só falando da prostituição sexual, não, mas a prostituição daquilo que vai de encontro ao que não é santo. Adorar até mesmo pessoas é uma prostituição idólatra. Muitas vezes a primeira coisa que a gente faz, nós não adoramos imagens, mas muitas vezes adoramos pessoas, idolatramos, né? Nossa vida muitas vezes não é nada sem aquela pessoa. Isso é idolatria. Deus me criou com valor, com qualidade, e Deus fez você para que a suficiência sua esteja exclusivamente nele. Aleluia. É por isso, irmãos, que nós precisamos nos deleitar no Senhor. Nós precisamos conhecer esse Deus que é lindo, ele é tremendo demais. Então, o outro ponto é que a santificação é um processo, como foi dito aqui na introdução da semana passada, e não é um ato. Muitas vezes, domingo, você se arruma, vou para a igreja, aí você fica feito aquele fariseu, que Jesus disse, sepulcro caiado, fora aquela aparência santa, mas dentro, irmão, cheio de coisas que precisam ser arrancadas de dentro de nós. Então, ele disse que não é um ato, tem o início ao pé da cruz, uma ação longa e continuada, levada a efeito da palavra de Deus, e nos conduzirá a estatura do varão perfeito, segundo o modelo que há em Jesus. E eu estava estudando, e eu disse, é verdade, meu Deus, como eu admiro, é admirável, sabe, santamente admirável a vida de Paulo. E ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou com Cristo. E é admirável demais a entrega deste homem, a vida que ele passou, a caminhada, a santificação, o processo de santificação desse homem. E para nossas vidas tem que ser da mesma forma. Irmãos, muitas vezes a gente não gosta de passar por lutas.
não gostamos de passar por deserto, não gostamos de passar por tribulação. A gente geme, a gente chora, a gente fica diante, Senhor, Senhor, Senhor. Não é para deixar de fazer nada disso, é para continuar fazendo sim. Mas a gente precisa reconhecer que nós dependemos dele, porque até mesmo ele diz: sem mim nada podeis fazer. É a dependência completa do nosso Deus. A santificação é de fato uma obra específica do Espírito Santo. 1 Pedro 1,2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão no sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Pedro escreve aos cristãos que viviam na Ásia Menor como um modo de encorajá-lo eles, e ele se identifica com os que viviam à luz do seu relacionamento com Deus, Deus Filho e Deus Espírito. É interessante algumas palavras desse versículo. Ele diz: eleitos. Os cristãos são escolhidos para fazer parte da família de Deus. Irmãos, eu, você, cada um de nós somos escolhidos. Deixe isso entrar nos seus ouvidos de forma clara, sem nenhum ruído. Você é um escolhido de Deus. Amém? Não porque fizeram alguma coisa para merecer isso, ou porque são especiais, mas por causa da infinita misericórdia do Senhor e do seu amor incondicional. Não é porque a irmã Gláucia é linda, porque a irmã Gláucia tem uma aparência, e irmãos, nada disso conta, mas é pela infinita graça. É um amor que nenhum de nós é capaz de descrever. Tem horas que eu fico assim: Senhor, eu não posso falar mais nada, nem dizer nada, porque eu não tenho palavras no meu vocabulário, ou até mesmo qualquer um que seja sábio, instruído, não existe palavra que defina o seu amor por nós. Então, em santificação é um processo contínuo. Outra palavra que ele fala, eleitos em santificação, é o processo contínuo pelo qual o Espírito trabalha na vida dos cristãos, tornando-se santos e separando-os de seus caminhos maus, para que eles se pareçam cada vez mais com Deus. Então, o processo de santificação é esse. O propósito qual é? Nos parecer cada vez mais com Deus. Eu não sei, irmãos, mas quando eu estou em um lugar e aí eu começo a conversar, começo a falar, a pessoa que nunca me viu, que não conhece, fala assim: você tem algo diferente, não sei o que é. Irmãos, meu espírito se regozija, porque eu sei o que é. É a presença de Deus, é a identificação do meu espírito com o Espírito de Deus, e que reflete a glória de Deus. E foi para isso que nós fomos chamados. Amém? Então, outro ponto que ele fala é a obediência. É um dos motivos que Deus nos escolhe para servir. Para servir. Deus não quer um boneco. Quando Deus criou o homem, ele formou o homem do barro, mas ele não fez esse boneco e ficou manipulando como marionete. A primeira coisa que ele fez, ele soprou o espírito de vida. O Espírito de Deus estava naquele homem que ele formou. E apesar do pecado, Deus providenciou o escape para cada um de nós. Ele ali enviou seu filho para que na cruz do Calvário o preço do pecado estava ali. E ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Aleluias, aleluias. Então, o que acontece? Ele diz: eis que faço nova
todas as coisas. Irmãos, não podemos ficar presa no passado. Não podemos ficar, acabou. Acabou. Eu glorifico a Deus por cada dia, porque nenhum dia é igual ao outro. Cada dia é diferente. Você acorda e você vê que o dia não é o mesmo. Assim deve ser conosco. Glorifique a Deus, porque se você hoje está aqui, é porque Deus lhe deu a oportunidade de você ser diferente hoje. Para que a glória dele resplandeça. Para que hoje você tenha uma experiência sobrenatural na intimidade, na adoração e na entrega da sua vida para Ele. Então, no Monte Sinai, tem a parte da expressão do sangue, e eu vou parar aqui falando sobre a expressão do sangue, porque já está na hora. Então, a expressão do sangue tem 3 situações que os israelitas aspergiam sangue de animais. Muitas vezes a gente lê e fica, é uma coisa que realmente a gente fica assim, buscando entender o porquê. Mas, irmãos, tudo tem uma explicação. E a expressão do sangue, primeiro, no Monte Sinai, por Moisés, essa expressão do sangue dos animais simboliza a sua iniciação à aliança. Está, quem quiser anotar, está lá em Êxodo 24, 5, 8. Sangue sobre o altar, o perdão gracioso de Deus ao aceitar a oferta. Sangue sobre as pessoas, as ungias a Deus, sobre as casas naquele tempo que Deus ungiu os umbrais da porta, e sobre as pessoas que eram a aliança do Senhor. Então, o sangue aspergido, que era ali simbolizando o novo concerto do Senhor, não é diferente. Hoje o Senhor diz que pelo sangue do Cordeiro Ele firma uma nova aliança. Outro seria a aspersão de Arão e seus filhos para serem sacerdote, a ordenação do sacerdote. E ali, como seria essa ordenação do sacerdote? Com o sangue. Ele colocava na orelha, que significava que ele enviaria ouviria apenas a palavra de Deus. Você é sacerdote? Peça a Deus que o sangue dele passe pelas suas orelhas, para que você seja instruído pela palavra de Deus, para que você escute tão somente a voz do Senhor. Aleluia. Depois tem o polegar, que significa que ele iria cumprir corretamente as obrigações de um sacerdote. Peça a Deus, irmãos, que Ele, através do seu sangue, Ele esteja ungindo as suas mãos, para que ao você impor, para você tocar, o Senhor manifeste com poder, graça e misericórdia. E o último ponto seria o dedo do pé. Significa que ele andaria no caminho da justiça, caminho com o Senhor. E a Bíblia diz, sabe o que? Bem-aventurado são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Irmãos, eu sei que o missionário, ele tem uma missão específica, mas você é o missionário. Amém. Você é aquele que leva a palavra de Deus viva com a sua vida. Que o Senhor esteja também guardando os seus pés. Cuidado por onde você anda, aonde você tem andado. Mas se for o lugar e a missão que Deus tem te levado, tome como fez Josué, aquele lugar por herança para o Senhor. Amém. Que Deus nos aplique esse
estudo a palavra com o pastor. Amém? Semana que vem a gente continua.